O IFMT tem uma das suas prerrogativas integrar-se à comunidade no seu entorno, utilizando os arranjos produtivos locais, identificando as demandas para colaborar com os produtores de acordo com as necessidades regionais. Nesse processo, nós aprendemos muitas coisas. Mesmo o professor, ele acaba tendo contato com conhecimento e novas formas de abordagem que podem ser importantes e auxiliar o homem do campo. E hoje nós vamos apresentar para vocês uma nova técnica chamada de técnica do recuo. O método recuo consiste em você não alterar a rota das abelhas, entender que a africanizada não respeita a fumaça igual a abelha mansa. Então a gente vem por trás da caixa, faz uma leve fumaça, só para ir um restevo, pega aqui na ponta e começa a colocar uma fumacinha e fecha, uma fumacinha e fecha. As abelhas vão começar a sair pela boca, tranquilamente. As abelhas recuam, sem nenhum tipo de agressão, porque elas não vão me enxergar como inimiga, e sim o cheiro da fumaça. Então a previsão é que se vá vir fogo. Então elas saem pela boca que está livre, para poder se amontoar, caso o fogo chegue, elas levantar voo. Então assim, elas não sofrem o estresse da agressão presencial minha. Porque no momento que você joga fumaça no ovário, a abelha sobe para cima. Isso ela fica aqui, ó, pode ver, ela já começou a se dispersar. Então agora em questão de poucos minutos ela volta para a rotina normal, nós temos que se retirar daí. O senhor quiser que esse enxame voe, basta o senhor intensificar a fumaça aqui, ele vai levantar voo e vai embora. Então a gente usa isso, o método recuo, em prédios que você está numa viga, a abelha, e nós não temos como quebrar a viga de um prédio. Então é perfurado embaixo, colocado uma fumaça lenta, permanente, a abelha recua para fora, embola, levanta voo, nós vamos lá e tampamos e salvamos o enxame. Não há necessidade de matar. Com o método recuo, você consegue tirar a abelha dentro de qualquer viga de prédio. Fumaça lenta, sem sofrer agressão. É maravilhoso. Então, é fundamental que o apicultor entenda a dosagem da fumaça, né? Essa fumaça deve ser sempre de trás e de cima para baixo, de forma que a gente consegue escutar o barulho do enxame, que ele está baixando, ele está recuando para o fundo da caixa. E depois ele começa a sair pelo ovado. E dá um som de tranquilidade. O senhor viu, quando começa a fumaça aqui, o senhor escuta o som agressivo. Na segunda fumacinha o som já melhora. Terceira fumaça elas se entregam. É realmente fogo que elas acham que tem. Aí o senhor não consegue mais identificar o som. Ela fica nessa paz, nesse sossego. Nós hoje, a abelha africanizada é uma das abelhas mais fortes do mundo. Nós estamos se encaminhando aí para um processo de que se constata que o sumiço das abelhas vai cada vez piorar. Nós temos processos com doença e outros problemas com a abelha. Então, nesse método aqui, não há necessidade de se abater a abelha em cidade. Com esse método, nós conseguimos fazer todas as capturas na cidade com uma tranquilidade muito grande. E no campo, é importante ressaltar a possibilidade de você estar próximo de residências, de criações animais e fazer sem risco para esse manejo, para esses animais, essas criações, não é mesmo, Clarice? Na verdade, professor, no método antigo não existia possibilidade de chacreiro, que precisa da abelha para polinizar as frutas e as verduras. Ele não tinha condições de ter essa abelha na sua propriedade, porque chácaras são 3 hectares, 4 hectares. Então, assim, a propriedade é muito pequena para se ter abelha africanizada. E nesse método, nós temos aí o irmão Jamil, o seu Barnabé, o próprio Fábio aqui na chácara. Os chacreiros têm condições nesse método, todos terem 2, 3, 4 caixas de abelha para o consumo, para uma agregação de valor na propriedade e para polinizar as suas plantas para venda.
Lembrando que a polinização, principalmente feita pelas abelhas, insetos de forma geral, mas as abelhas são agentes principais do processo de polinização e mais de 70% a 80% dos alimentos das plantas superiores, elas são polinizadas através de insetos, através das abelhas, e a produção desses frutos, desses alimentos, é que alimenta a humanidade. Então, o método ajuda e ainda preserva o meio ambiente. Nós estamos acompanhando aqui um momento de coleta de mel, de vistoria de uma caixa, momento onde as abelhas normalmente são mais agressivas. É uma característica das abelhas africanizadas a defensividade, às vezes exagerada, que no momento da coleta do mel dificulta a ponto de você não conseguir coletar. Elas se estressam muito menos e isso se reflete na produção, né, Clarice? A produção de mel é muito maior. Essa caixa é do seu Fábio. Seu Fábio, o senhor colheu esse mel quando nessa caixa? Foi exatamente há uma semana. Domingo passado eu colhi elas e agora viemos verificar. Já está com os favos todos já pela metade. Eu acredito que mais uns 4 dias, 5 dias já está completo para fazer uma nova safra. Essas caixas, elas foram colhidas e como que foi a produtividade dessas caixas e qual a expectativa que você tem delas ao longo do ano, Fábio? Então, a primeira colheita esse ano agora foi somente com 6 caixas, né, e 6 melgueiras só. As 6 melgueiras deu 104 litros de mel, que é o melgueirão que eu tenho, né? Então eu achei a produtividade esse ano muito alta. E a tendência agora é que vai melhorar ainda, porque agora que começa, na verdade, a nossa florada boa aqui, que vai vir agora do cipó-uva. E como eu estou na região aqui privilegiada, que tem o rio, tem a florada nativa também, que são as matas que tem as próprias flores das árvores nativas. Eu colhi mel até janeiro, então aqui eu faço até 5 colheitas de mel no ano. E o método, esse novo método de manejo, ele garante a você alguma vantagem? Você já era apicultor antes de conhecer, antes de ser aluno da Clarice? Sim, quando eu comecei a trabalhar com abelha, que eu trabalho mais porque eu gosto mesmo delas, quando eu mexia na caixa, meus vizinhos todos tinham que sair de volta, porque elas ficavam muito bravas. Aí a Clarice veio, consegui o contato da Clarice, ela me ensinou esse método recuo, que eu trabalho com ela e elas ficam toda paradinha, como vocês conseguem ver aí. E a produção do mel aumentou também. A questão agora eu acho que é porque ela não sofre o estresse que ela tinha antes. Porque ela ficava quase 3 quilômetros atrás ferroando a gente ainda. Então esse método aí, ela não sai da caixa, ela fica toda ali e não estressa as abelhas. É um método que ajudou muito na produção também. Nesse método elas param. Não dá agressão, mesmo na colheita. O método recuo faz com que elas se acalmem. A abelha não sofre agressão. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Show, né? Olha. Ó. Tá vendo? Como o senhor entende essa metodologia? O que o senhor considera que é essa metodologia em relação ao manejo das abelhas? Ela chegou em casa e nos incentivou para trabalhar com as abelhas. Bem que a gente não entendia, mas ela, como estava já sabendo, e aí nos incentivou a trabalhar com as abelhas. E a gente começou a trabalhar daí. Para nós, por exemplo, foi um bom êxodo, foi bem sucedido. E até porque, vamos dizer, que até 700, 800 quilos nós chegamos a colher nas nossas abelhas durante o ano. Então nós fazíamos de 4 a 5 colheitas. E ela nos ensinou, bem ensinado, e para nós foi muito útil o ensino dela. Nós aprendemos a fazer droga, aprendemos, enfim, muitas coisas da abelha. Nós não dependemos mais de outro. Nós usamos, muitas vezes pedimos ela para nos ajudar, porque tem coisas que a gente não sabe tudo.
e a gente precisa, na verdade. E até aqui ter sido bem sucedido. Que a gente trabalha lá em casa, né? A Clarice nos ensinou, que nem meu esposo falou, né? A gente, naquele ano que a Clarice mexia com a abelha, começou, né? Aí eu perguntei para ela, Clarice, me dá uma caixa de abelha para mim, me ensina. Aí ela ensinou nós colher as abelhas do jeito que vocês viram aqui, né? Esse método, então, ele auxiliou. O senhor já trabalhou com outra metodologia? Na abelha, não. Na abelha é a primeira vez que a gente está trabalhando, que começamos com ela, né? E estamos ainda, mas é a primeira vez. Só que a gente hoje já praticamente, já aprendemos praticamente, né? Já é o suficiente, ela já não preocupa muito com nós. Só quando está muito forte, aí a gente chama ela vem, dá a mão, tranquiliza as abelhas e a gente consegue, então, tirar o mel. Eu, para mim, sabe, quando eu não tinha conhecimento nenhum, né, de método nenhum, sabe, daí a professora chegou lá, me ofereceu uma caixa para mim começar, né, e eu me taquei, sabe, daí eu achei que dava lucro, assim, eu taquei, puxar caixa para lá e para cá e fazer. Ela me deu 5 no final, né, aí, sabe, dali para lá eu fui me virando, né, mas agora eu tenho 28 caixas, sabe, né, e estou muito feliz, né? E não conheço outro método, né? Só aquele de correr no mato, né? Em termos de produtividade, o senhor já conseguiu observar a produtividade de quantos quilos na sua caixa mais produtiva? Olha, a média é 80 quilos, né? Quando dá pouco dá 60 quilos, sabe? Porque dá 3, 4 colheitas o mínimo, né? Então, sempre produziu bem as minhas abelhas, né? É uma produtividade bastante superior à média nacional e um dos motivos que podem estar influindo diretamente nesse melhor resultado de produtividade, não tenho dúvida que é o método de manejo, no qual as abelhas não se estressam de forma intensa, você não tem perda de abelhas por mortalidade, por agressividade. E nós temos aqui ao lado, a 3 metros, uma outra caixa e você vê que não está influindo na caixa vizinha. Então não está ocorrendo pilhagem, elas estão tranquilas, cada um na sua rotina, e isso favorece a produtividade no mel utilizando essa metodologia. O IFMT identifica essas tendências e apresenta para os seus alunos e para a comunidade esse conhecimento. Muito obrigado, um prazer. O Brasil aí que está conhecendo esse método, nós já estamos aí no Brasil todo, já tem pessoas fazendo, viu, professor? Mas agora vai ser de uma forma oficial, o IF aí apresentando, né, o IF Campos de Sorriso, fazendo essa parceria no método Recuo maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês.